E existem algumas abordagens eu não vou falar literatura, eu vou falar que é abordagem comercial mesmo, tá? Dentro das principais empresas, então quando a gente pega a Galderma tem o Firmenlift, Galderma, né? O Firmenlift? É Galderma, que ela sugere no protocolo de tratamento a utilização de 2 produtos com este mesmo efeito. A gente tem que pensar o seguinte, vou abrir um parênteses. Galderma, ela não tem fio de sustentação. Ela tem bioestimulador, ela tem toxina, ela tem preenchedor, que, querendo vocês ou não, é 90% do nosso público. Com certeza. Então, ela criou protocolos usando toxina, que é o Dispor, preenchedor, que é o Restylane, toda a linha Restylane, e o bioestimulador, que é o Sculptra, criou um protocolo para, utilizando essas ferramentas, a gente conseguir um efeito lift. Então, qual que é o protocolo do Firmenlift? Você fazer a aplicação na porção lateral, não vou entrar no mérito da técnica, mas fazer a aplicação na porção lateral de têmpora, malar e contorno de mandíbula com o bioestimulador e complementar o que falta, então, nasolabial, com o resto da estruturação de malar, usando o preenchedor. Né? E a toxina, ela entra antes como um agente para ajudar nessa estabilização. Se você pega outra empresa, que é também outra gigante, que é a Allergan. A Allergan agora, ela tem um bioestimulador, que é o Harmonica, que já vem associado com ácido hialurônico, não é nem esse mérito, mas ela já vem associada com ácido hialurônico. Ela também oferece protocolos com preenchedor, com bioestimulador, com toxina. No caso do Harmonica, é estruturação essencialmente na região malar, na região lateral de mandíbula e no contorno de mandíbula. Perfeito. O resto é a técnica do MD Codes, que é o carro-chefe, vamos dizer assim, né? Para quem ainda está na odontologia, a Allergan evita usar o nome MD Codes, mas na prática, o que é praticado é a mesma lógica do MD Codes, que faz o preenchimento também, que tem na sua essência, né, na sua base, preenchimento de têmpora, reestruturação de malar, contorno de mandíbula e contorno anterior, com complementos, né, que tem a parte do refinement do MD Codes, que é um complemento, é um pouquinho mais holístico do que comparado com a Galderma. Então, veja que essa abordagem de focar nessa estruturação da área fixa, ela existe sempre, mesmo nas empresas que não usam fio. Então, quando a gente fala de lift temporal é só mais uma técnica, ela não é a mais eficiente, não é a melhor, e você pode, mesmo não tendo domínio técnico, porque querendo vocês ou não, isso é um procedimento cirúrgico, vocês podem falar que é minimamente invasivo, é uma banana para vocês. Não é minimamente invasivo, você consegue resultado. Só que, e aí? Beleza, você coloca o bioestimulador. E se o paciente não tem um preparo de pele adequado, ou não tem uma condição fisiológica adequada para que aquele bioestimulador sofra uma reação de corpo estranho e faça a formação de colágeno? E aí não é nem, aí é o problema. Não é qualidade de pele, né? Qualidade de resposta fisiológica, né? Resposta imunológica do paciente. Tanto que isso a gente vai abordar nas próximas aulas, exatamente essa parte de ativação de macrófago e a resposta do nosso organismo, né, que envolve a resposta imunológica. Então, quem trabalha com biomateriais sabe o quanto essa resposta é importante para poder responder aos biomateriais e poder produzir colágeno. Mas mais do que isso, eu acho que é importante entender exatamente o que é a bioestimulação, né, de um material particulado, de um biomaterial particulado, ou então de um biomaterial autólogo, por exemplo. Qual que é a diferença para o organismo? O organismo enxerga da mesma maneira, ele responde da mesma maneira? Então, quando a gente faz esses tratamentos em pacientes mais velhos, o ideal é que a gente consiga reduzir o processo inflamatório natural dele, que está inflamado por conta de envelhecimento, por conta de estresse oxidativo, por um monte de problemas de saúde, né, e maus hábitos, diminuir esse processo inflamatório para que a gente consiga responder melhor aos bioestimuladores. E uma coisa que trabalha muito bem, que não gera processo inflamatório, que isso eu vou explicar porque me irrita quando as pessoas falam que PRP é bioestimulador. PRP não é bioestimulador, eu vou explicar por quê. Vou explicar de forma fisiológica por que eu não encaixo o PRP num bioestimulador. E aí as pessoas falam, não, PRP também é bioestimulação, também gera um processo inflamatório. E não é isso, é o oposto. Então, para preparar, para trabalhar com pacientes com mais de 50 anos, para você ter um resultado melhor, não tem... Até agora, de forma simples, barata, não tem nada melhor do que os próprios agregados plaquetários para isso, né? Preparo. Como né? preparo. Não é preparo. Para você ter resultado melhor. É a mesma lógica do que a gente estava falando da toxina. A toxina, ela é parte de um tratamento. Ela prepara e condiciona para um tratamento. O agregado plaquetário prepara e condiciona
para que o tratamento futuro, que seja com bioestimulador, seja com fio, ou até associado na mesma hora, né, que você pode associar com técnicas de fio, tenha um resultado clínico muito melhor. Então, assim, ele faz parte de um condicionamento para que você otimize o resultado. Porque, às vezes, vou pegar aqui um esqueminha, uma reação de corpo estranho, acho bonito esse slide aqui, bonito, né? eu gosto desse slide. Que, imagina só, tem na fase inicial do processo de reação de corpo estranho, imagina que o organismo ele tem que estar extremamente condicionado para fazer toda a quimiotaxia necessária para aquele local, para trazer os macrófagos, que sem os macrófagos a gente não tem a criação da cápsula fibrosa, que seria a formação do colágeno propriamente dito ao redor do biomaterial, ou fio, tá? Então, eu estou falando fio de PDO ou Sculptra, até PMMA, tá? Até PMMA precisaria disso, teoricamente. Não que a gente considere o PMMA a melhor opção, mas até ele precisa disso. Se o tecido não tem uma condição de responder adequadamente a essa reação, né, criar uma reação de corpo estranho, um ambiente adequado para a formação de colágeno, você vai fazer o bioestímulo agora, na primeira sessão não vai dar nada. Daqui 60 dias o paciente vem reclamando para você, você vai lá e faz mais uma. Daí talvez ele comece a responder. Não é melhor começar a responder da primeira? E não usar o seu próprio bioestimulador como sinalização para o organismo trabalhar, né? Porque o primeiro, no máximo, que vai fazer é sinalizar. É igual fazer preenchimento, né? Se o paciente tem uma pele ressecada, ele não tem nenhum cuidado, com a pele, não faz absolutamente nada. Daí você chega no consultório, você vai oferecer um tratamento lá com 10, 12 ml de preenchedor. Desses 10, 12 ml de preenchedor para um paciente que não tem cuidado nenhum, pelo menos uns 4 ou 5 vai para hidratar. O resto funciona. Você perde um monte de material. É muito caro você perder preenchimento para fazer hidratação. Vai fazer um skin booster se você quer alguma coisa rápida, mas que não estimula absolutamente nada, ele só hidrata. Ele produz colágeno, fibras colágenas muito pequenininhas, desestruturadas, que não mantém uma boa estruturação da pele. Ele basicamente hidrata, de fato. As fibras colágenas que ele produz não são consistentes o suficiente para te dar uma qualidade de pele em resistência. E não faz sinalização celular nenhuma. Ele simplesmente está lá para melhorar a turgescência do tecido e acabou. Será que não é melhor a gente fazer um tratamento prévio mais barato, que não tenha tanta despesa, para depois no tratamento que você vai ter uma despesa grande, o paciente também vai fazer um investimento grande, você ter resultado? Então, aí acho que entra a analisar essa questão do agregado plaquetário, né? Que é um ponto bem importante. Tanto que eu sempre falo, gente, quem começou na harmonização tem que começar por agregado plaquetário. Quem não fez, faça, porque ele dá um estímulo, é barato, um tratamento barato, e ele vai te dar uma resposta celular incrível que nenhum outro produto que a gente tem no mercado consegue dar, né? Aí vocês vão entender, eu vou explicar por que os agregados plaquetários são mais do que bioestimuladores, eles não são bioestimuladores de verdade. E até a manutenção, assim, quando a gente coloca um biomaterial, existe esse processo, deixa eu pegar o slide de novo, existe esse processo que ele ele é agudo, né? Um processo inicial, a reação inicial, ela é aguda, ela atinge um auge, ela vai se manter meio em velocidade de cruzeiro, e chega uma hora que aquilo lá começa a degradar, né? O biomaterial supostamente vai degradar, a não ser que seja do PMMA, não, mas ela vai começar a degradar depois de um tempo, e depois aquilo lá vai caindo. O problema, na verdade, não é essa velocidade de cruzeiro, não é a manutenção de resultado. O problema é o início do resultado. Porque uma vez que já está estimulado, a gente já tem um macrófago presente no local, o colágeno se mantém. Enquanto o material estiver viável, né, então quando ele não estiver degradado, aqui a gente tem um esqueminha como ficaria a degradação das partículas, enquanto ele não foi degradado, ou enquanto estiver o biomaterial presente, o estímulo vai estar constante. Mas a primeira reação, o primeiro momento, o reconhecimento daquele material para iniciar o processo de corpo estranho, uma reação de corpo estranho, é essa parte que é o que a gente está falando. E é aí que a gente acaba perdendo o paciente por uma falha. Não uma falha, mas o paciente ele tem uma expectativa maior do que aquilo que a biologia dele entrega. E aí, eu não sei se alguém já parou para pensar nisso, mas assim, o colágeno que a gente produz, quando você coloca qualquer material particulado no organismo, a função do colágeno que é produzido não adianta falar que é o mesmo, colágeno é tudo igual.
tudo que a gente coloca, que o organismo passa por um processo de resposta de corpo estranho, o colágeno que é produzido, ele tem uma única função, uma pura e única função, isolar a partícula que está lá até que o corpo consiga degradar. Por que a gente precisa fazer estímulo contínuo? Por que o colágeno que a gente estimulou, ele não se mantém ali na pele e vai sendo renovado aos poucos, como é o colágeno estrutural que a gente tem? Endógeno, que é nosso, sem ser estimulado. Porque a função daquele colágeno é simplesmente isolar aquela partícula que está lá, seja de hidroxiapatita, de PLLA, de PCL, de PDO, não importa, é isolar até que o corpo consiga eliminar. Então, se o seu organismo está em condições de criar cápsulas fibrosas para proteger, isolar esse material de forma consistente, você vai ter um resultado muito mais duradouro. A partir do momento que o seu organismo eliminou aquela partícula que está lá, aquele colágeno perdeu função. É a mesma coisa que você tirar um dente. Enquanto tem dente, tem alvéolo. Tirou dente, alvéolo é reabsorvido porque ele perde a função dele. Continua existindo o osso, só que ele fica em menor quantidade porque ele perdeu a função. O colágeno que a gente produz à base de estímulo, seja térmico, seja mecânico, não importa, é com uma função de isolamento, de reparação, de cicatrização. Por isso que acabou a partícula, aquele estímulo diminui. Se o seu paciente não tem condições de produzir grandes quantidades dessa cápsula fibrosa, muito menos resultado por menor tempo, muito mais pobre do que um paciente que está preparado para produzir mais. Então, produtos que ficam no organismo por mais tempo, como é o caso, por exemplo, do PMMA, que não vai embora nunca, o material fica lá e você tem uma cápsula fibrosa, você tem um colágeno formado lá ad eterno, porque o organismo continua entendendo que tem um material ali que precisa ser isolado, né? Tanto que teve no meu mestrado, teve uma discussão, teve uma aula de PMMA, e aí foi falado sobre o colágeno que produzia e que a partir de certo tempo, depois de 5 anos, a pessoa falou que depois de 5 anos, o PMMA passava a ser inerte, né? E aí eu até questionei depois, não me dá, mas eu questionei depois, falei, não tem como ser inerte, porque se a função daquele colágeno é isolar a partícula, a partir do momento que você tem a partícula lá e a cápsula fibrosa continua, porque querendo ou não, o PMMA é de fato, e se você for para pensar em resposta, em produção de colágeno, é o melhor bioestimulador que a gente tem. Não estou considerando o risco ou os benefícios e os malefícios de usá-lo. Se a gente for isoladamente analisar, ele é um dos melhores bioestimuladores que a gente tem. Eu não uso, não sou a favor, tá? Para que vocês entendam que estou analisando a qualidade do produto e resposta e avaliando simplesmente a produção de colágeno. Então, ele é de fato um melhor. Mas, por quê? A cápsula se mantém lá porque o organismo reconhece. Então, se o organismo reconhece e mantém uma cápsula fibrosa ali, não tem como ele ser inerte, já começa daí, né? Se ele fosse de fato inerte, ele estaria lá a cápsula, o fragmento, né? Mas não teria colágeno mais produzido. Não teria nada, ele estaria entremeado no tecido, sem reação inflamatória, sem nada, nada. Então, a gente leva em consideração os bioestimuladores que são com menor tempo de duração, ele vai ter uma cápsula fibrosa, vai produzir colágeno por um certo período, que depois vai ser reabsorvido assim que essa cápsula for embora. Então, essa é a função do colágeno que a gente produz com os bioestimuladores. Por isso que o seu organismo precisa estar preparado em condições para produzir. E sinalizando as células antes, né, com os fatores de crescimento, você aumenta, potencializa essa disponibilidade de formação de colágeno. Por isso que é importante fazer essa sinalização antes, né? Sem contar que aumenta a microcirculação periférica, né? Está fazendo mais oxigênio, mais nutrientes chegar na sua pele. Só isso já melhora absurdamente. Intercorrências de necrose e afins também é uma ferramenta excepcional. Eu não sei se vocês já viram, a gente já apresentou em alguns congressos, em alguns lugares, um caso que foi de necrose de nariz, que chegou para a gente, né, de uma colega, que já estava uma semana lá, que só não perdeu o nariz porque ela aplicou ozônio todo santo dia, e ela não sabia mais o que fazer, foi só colocar a membrana, a gente fez uma membrana de PRF, igualzinha que faz para cirurgias de implante, para fazer o stick bone, a gente pegou aquela membrana e posicionou em cima do tecido, é de um dia para o outro, praticamente, de cicatrização e recuperação do tecido, né, além de injetar de fato. Então, se a gente consegue ter essa recuperação, essa cicatrização no tecido, imagina o que ele não faz no sistema todo, né, não só na pele. Então,
sinalizar o organismo é de extrema importância, principalmente nesses pacientes com já alterações e com mais de 50 anos. Não é não? Isso aí.